Oi pessoal, o vídeo de hoje está cheio de gatilhos, é um vídeo bastante pesado, é um vídeo que eu não gostaria de fazer. Então eu aconselho que se você não estiver bem por algum motivo, estiver com depressão, com alguma coisa assim, não assista esse vídeo. Faça outra coisa, vai procurar outros assuntos, tá certo? Para quem ficou, nós vamos conversar hoje sobre as atrocidades que o exército russo está fazendo na Ucrânia e também do tratamento que os recrutas russos recebem nos quartéis. Pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Se você gosta de história e literatura, eu peço que se inscreva, peço que você utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like, tudo isso é bastante importante. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército imperial japonês cometeu atrocidades. Todos os exércitos cometeram crimes de guerra. Mas o exército imperial japonês, ele era muito terrível. Inclusive tem vídeo aqui no canal a respeito do massacre de Nanquim. Para vocês terem uma ideia, os oficiais incentivavam os soldados a cometerem canibalismo. Não por conta de fome, mas para aterrorizar a população, como se fosse uma arma de guerra. Quando a Segunda Guerra acabou, os historiadores, tanto japoneses quanto estrangeiros, foram estudar como era o tratamento que esses soldados japoneses recebiam dentro dos quartéis. E eles se horrorizaram ao descobrir diversos tipos de torturas, espancamentos, coisas tenebrosas, né? As pessoas, os soldados chegavam, entre aspas, aqui saudáveis, e dentro de um mês, nos quartéis, eles já estavam completamente fora de si e prontos para praticarem todo tipo de coisas horríveis. Com base nisso, eu tomei conhecimento das barbaridades que os russos estão cometendo na Ucrânia e eu fui pesquisar como é o tratamento que os soldados russos recebem dentro dos quartéis. E eu me assustei com as coisas que eu descobri. Dentro da própria mídia russa, não da mídia estatal, mas da mídia independente russa, eles já vêm denunciando coisas horrorosas faz bastante tempo. Também estou lendo um livro a respeito da Primeira e da Segunda Guerra da Chechênia, e lá tem vários relatos de coisas tenebrosas também que acontecem dentro dos quartéis. Eu vou explicar melhor a respeito durante o vídeo. Então, pessoal, os soldados russos estão cometendo em massa. Eles estão fazendo bestialidades, coisas... Nossa, eu não sei nem como falar isso aqui, não tem nem como falar. Os presidentes da Lituânia, Estônia, Letônia e Polônia visitaram Kiev e o presidente da Lituânia falou que ele viu coisas ali que ele nem acredita que foram seres humanos que fizeram. E Biden está acusando Putin de genocídio. E eu tenho que concordar com ele, porque há vários relatos de mulheres ucranianas que foram por soldados russos, e elas falam que esses caras falavam assim para elas: vocês não vão ter mais filhos ucranianos, e sim russos. Ou seja, a mente desses caras foi completamente lavada. Em Borodianka, uma cidade próxima de Kiev, um batalhão russo encontrou uma mulher morta numa situação lá horrorosa e eles próprios se assustaram com o que foi feito ali, né? Teve um batalhão que fez essas coisas e aí teve um outro batalhão russo em seguida que passou pela casa e viu o corpo da mulher lá. E aí eles escreveram o que aconteceu com essa mulher no espelho, com batom, e enterraram a mulher no quintal. Eles encontraram na rua uma outra mulher ucraniana e eles estavam aterrorizados com o que eles viram e contaram para essa mulher, horrorizados. Então vocês percebem que mesmo dentro, né, do exército russo, há pessoas críticas e
horrorizadas com as coisas que estão acontecendo. Uma outra coisa muito comum, os soldados russos estão entrando em casas de ucranianos muito pobres e levando o que eles veem pela frente, sapatos velhos, roupas velhas, comida, porque a comida não, eles estão com um problema logístico muito sério, então eles estão roubando comida dos ucranianos, e aí tem muitas ucranianas que estão envenenando as comidas, e aí os soldados russos morrem envenenados, enfim. Mas essa história do roubo, né, do roubo de coisas velhas, pode ter um motivo dentro dos próprios quartéis. Uma outra coisa que me chamou a atenção, um grupo de soldados russos foi capturado e eles estavam com espingardas. Um país que exporta a K-47 tem soldados com espingardas. Então, pessoal, o que acontece? E foi muito comum na guerra afegã soviética e na guerra da Chechênia, tráfico de armas. Ou seja, tem muitos soldados russos vendendo os blindados para os ucranianos. Então eles chegam e falam assim, quanto você quer pelo meu blindado? Tanto, tá? E se eu desertar, vocês me pagam quanto? Tanto. Vocês forjam minha morte? Sim. E aí ele deserta e vai para o lado ucraniano, porque ganha mais, né? Muito bem. E tem um filme chamado Nono Pelotão, que é um filme russo, inclusive tem resenha sobre ele aqui no canal, e tem uma cena lá que um soldado soviético vai pegar uma arma e a arma tá quebrada. E aí eles falam, né, que tinha, por exemplo, os soviéticos que estavam desviando armas para os mujahidins. E eu estou lendo, né, como disse para vocês, um livro sobre as duas guerras da Chechênia, e tem um soldado que ele dá um depoimento, um ex-soldado russo chamado Borodianka. Ele conta que era muito comum o tráfico de armas. E que havia no batalhão dele soldados que eram viciados em drogas diversas, principalmente heroína, e esses caras desviavam armas, entregavam para traficantes de armas que vendiam para os chechenos. Isso era muito comum, era de praxe. Então, soldados quando precisavam, não tinham armas. Vocês veem aqueles caminhões, né, parados, tal, por falta de combustível, por falta de peças. Possivelmente tudo isso está sendo desviado para os ucranianos, né? Então tem muitos russos vendendo peças e gasolina, certo? Uma outra coisa muito comum são os espancamentos. Isso foi denunciado pela própria mídia independente russa. O que acontece? O recruta chega no quartel, lá soldados mais velhos, cabos, né, sargentos e tal, e esses caras falam o seguinte: se você não roubar tanto, você vai ser espancado. Então, os soldados saem, e isso acontecia muito, né, na Chechênia, eles iam roubando as casas dos chechenos para conseguir uma quantidade lá X de dinheiro, para esses caras pegarem esse dinheiro e comprar drogas e outras coisas, prostituição e tal. Isso é muito comum. Caso o soldado se recuse a dar o dinheiro, se recuse a assaltar ou não consiga, ele é brutalmente espancado. Outra coisa também, que o Borodianka conta, que ele foi espancado do início ao fim durante a Primeira Guerra da Chechênia. Os oficiais chegavam das missões, né, essa guerra a Rússia perdeu, e eles espancavam todos os recrutas que vinham pela frente. E esses roubos e espancamentos não acontecem só durante as guerras, não aconteceu só durante a guerra da Chechênia e possivelmente esteja acontecendo agora. Acontece dentro da própria Rússia. Então tiveram vários casos de soldados russos mortos, espancados, porque não conseguiam dar o dinheiro lá que esses caras pedem, né? E várias denúncias já foram feitas e tal.
E teve um caso que me chamou bastante atenção, denunciado pela Open Democracy. Um oficial vendeu uma escavadeira do exército para um cara X. Aí esse cara falou assim, poxa, eu não tenho alguém que saiba usar a escavadeira. Aí ele vendeu o recruta, um cara chamado Andrei Rudenko. E esse cara o Andrei Rudenko ficava trabalhando para esse cara X, nessa escavadeira o dia inteiro, não recebia nenhuma comida. À noite, os locais eram próximos, ele saía e ia pro quartel e comia lá as sobras. Aí, ele num dia desses foi atropelado, quase morreu, ficou 13 dias em coma. E o oficial corrupto falou que ele simplesmente saiu sem permissão do quartel. Só que desconfiaram, porque já vinham investigando isso, desconfiaram da história, esperaram o rapaz acordar, o Andrei Rudenko, e não deu outra. Ele tinha sido vendido junto com uma escavadeira. Aí eles conseguiram comprovar a corrupção do exército e a corrupção do oficial, e o oficial foi preso. Enfim, pessoal, é uma situação, né, horrível. Acho que vocês devem estar acompanhando, né? E por enquanto é isso que sabemos, né? Que temos de informação. Ah, mas Juliane, as coisas acontecem no mundo todo, tal. Verdade, mas eu não consigo estudar, pessoal, todas as guerras que acontecem, né? Todos os exércitos do mundo, certo? Vocês têm que cobrar isso da mídia e não de nós, indivíduos, produtores de conteúdo, correto? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.